Boa tarde a todas as companheiras e companheiros de todo o Brasil. Nós estamos iniciando mais uma live do Movimento Luta de Classes. O nosso movimento é um movimento sindical classista da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente, nesse período em que estamos em isolamento social, estamos mantendo um diálogo semanal com várias categorias que, né, são organizadas pelo Movimento Luta de Classes. A gente já fez aqui debates com os professores, com os enfermeiros, com os jornalistas, com o pessoal do telemarketing, várias lives, e hoje nós temos essa conversa com os metroviários. Estamos aqui com o Pedro, que é do Sindimetro Minas Gerais, o Ricardo Senesi, que é dos metroviários de São Paulo e é da CIA, e a Alda, que é da Federação, da FenaMetro. Então, vamos iniciar primeiro com essa saudação a todos os companheiros e companheiras, pedindo que compartilhem essa live, se possível, façam sala de vídeo para assistirem aí com as pessoas que acompanham vocês nas redes sociais, para a gente poder multiplicar o alcance aí desse debate. E vamos passar, então, a palavra aqui para cada um se apresentar. Pode começar pelo Pedro? Pode sim. Boa tarde a todos aí, todos e todas. Eu sou Pedro, sou diretor de Relação Intersindical do Sindimetro MG, trabalho na manutenção no Pátio Eldorado, e é um prazer estar aqui, dividindo aí a live com vocês. Alda. Boa tarde a todos e todas, né? Eu sou metro ferroviária aqui da CBTU de Belo Horizonte. Além de ser da federação, eu também faço parte do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais. Sou administração e finanças, né? E a intenção nossa é contribuir com o debate sobre o trabalhador e a pandemia. Senesi. Bem, boa tarde a todas e todos. Uma satisfação aqui poder estar nessa live com camaradas que a gente sabe aí da luta, da trajetória. A própria companheira Lenilda aí fazendo um trabalho muito legal, uma mulher de luta aí, na direção do movimento Luta de Classes. A companheira Alda também, da Federação Nacional dos Metroviários, e o nosso camarada guerreiro Pedro, da manutenção, né, nas vias de Belo Horizonte aí também. Eu sou metroviário da Estação Santa Cecília atualmente, né? Passei praticamente toda a minha carreira no metrô, na Estação Barra Funda, e aí agora com a pandemia fui movido aí para ajudar, né? Nós tivemos vários companheiros que saíram da linha, devido à precaução, né, por serem do grupo de risco. Então a gente precisou fazer um realocamento dos funcionários. Eu estou na Santa Cecília. No sindicato eu sou da pasta de finanças, administração pessoal e finança, administração pessoal, e a parte do patrimônio, né, que estava me fugindo aqui. E também estou na CIPA da linha 3, é isso. Certo. Então, companheiros e companheiras, a gente vai colocar um pouco que vai ser a metodologia. Nós vamos fazer esse debate, os três companheiros, eu estou aqui só no apoio, né? Eu não sou da categoria, sou jornalista, mas sou como o Senesi disse, sou da coordenação do Movimento Luta de Classes. Então, os três companheiros metroviários vão colocar, primeiro, uma avaliação de como é que está a situação na categoria, na região onde eles atuam. Depois, a gente vai também avaliar esse desgoverno, né, do Bolsonaro, cada vez a situação está mais grave. E, por fim, a gente vai responder aí as perguntas dos companheiros e companheiras que estão acompanhando esse debate em todo o país. É bom que vocês coloquem nos comentários aí da live sua saudação, de onde é que você está acompanhando, a questão que você quer levantar, alguma denúncia, quem for metroviário. Então, podem participar ativamente nos comentários que a gente coloca aqui em tela para que tenha uma maior participação, tá certo? Então, vamos começar essa parte da avaliação pelo Senesi. Senesi, com você. Beleza. Bem, nós passamos uma situação bastante, como toda a classe trabalhadora no país, bastante intensa, né? Assim que nós tivemos a notícia que estávamos em pandemia, através da OMS, né?
E a gente tomou diversas atitudes aqui enquanto sindicato e a própria CIPA também, que é a nossa comissão interna de prevenção de acidentes. Fizemos várias cobranças, buscando melhorias, buscando EPIs, o equipamento de proteção individual. Foi uma sequência de ações aí que eu vou relatar aqui, visando proteger, né? Porque a característica é que sermos de serviço essencial, então não temos como não trabalhar, né? Evidentemente, precisamos garantir que as pessoas que vão trabalhar nos hospitais, as pessoas que estão doentes, outros serviços essenciais, cheguem aos seus destinos, né? Alguns desses históricos, eu vou passar aqui aqueles que eu considero mais relevantes, assim, nessa trajetória, e aí, na sequência, eu vou colocar aí a opinião mais crítica ao próprio governo do Estado e o que faltou o governo fazer e o que falta o governo fazer. Bom, a primeira questão é que nós, de cara, tivemos que lutar para que as pessoas do grupo de risco não fossem trabalhar e que permanecessem recebendo o seu salário, tá? Então, o grupo de risco tem as pessoas que têm comorbidades, doenças pré-existentes, como a gente sabe, e também acima de 60 anos. O que aconteceu no metrô? O presidente do metrô, através de um ato diretivo, né, que orienta toda a empresa, no seu primeiro ato foi liberando apenas quem tinha mais de 70 anos, né? Então, uma faixa etária de 60 a 70 ficou fora da liberação do trabalho, né? Ou, inclusive, essa liberação visando que fosse feito o home office, onde for possível, né? Não é a ideia, né, ninguém ficar em casa. A ideia é que a pessoa tenha a sua vida preservada, né? Então, tendo cada área uma situação, a ideia, no fundamental, é que a pessoa fique em casa. Então, nós tivemos esse ato diretivo de 70 a 60 anos, nós corremos atrás disso, noticiamos na imprensa, saiu em vários veículos de grande circulação, né, essa situação do pessoal que teria entre 60 e 70 anos. Na sequência, a pressão foi tão grande que, alguns dias depois, o presidente do metrô soltou novo ato diretivo, reduzindo para 65 anos. E o mais interessante, que de cara ele deu mais de 60 anos para quem é da parte administrativa. E na operação ficou para 70 anos. Continuou lá nos 70 anos. Ou seja, a pessoa da operação que está em contato com o usuário, que tem maior risco, ficaria somente aos 70 anos, e o pessoal do administrativo passou para o home office, que a gente defende como sindicato. E aí a gente teve que aumentar a denúncia novamente, pressão, e 2 dias depois que ele reduziu para 65 anos, reduziu, enfim, para 60 anos. Isso foi algo assim que demonstrou qual é a preocupação real, né, do governo, porque não foi uma orientação clara, não demorou para várias coisas acontecerem, e a gente já teve ali uma primeira visão do que a gente ia passar. Segunda questão que nós tivemos que lutar muito foi a questão do álcool em gel. O álcool em gel que tinha na empresa era vencido, muitas vezes de 1 até 2 anos, inclusive, e o álcool gel foi logo que foi ser disponibilizado para quem está lá na linha de frente. Criticamos isso também, fomos atrás disso, cobramos nas reuniões da CIPA, cobramos através de carta pelo sindicato, fizemos uma série de articulações até que nós conseguimos receber, enfim, o álcool em gel para trabalhar. Então, essas duas questões nos tomaram um tempo assim bastante grande no começo da pandemia, porque basicamente nós tivemos ali um período que as pessoas foram trabalhar sendo do grupo de risco. Isso estava efetivamente arriscando a vida delas, né? Isso, na nossa visão sindical, isso deveria ter sido encaminhado imediatamente. Não tem discussão. Você tem uma comprovação técnica de saúde que as pessoas que são do grupo de risco têm que ficar em casa. Você tem que fazer uma luta em torno disso no momento em que o vírus está circulando dentro do metrô, para nós é desumano. Você tem que fazer essa luta, fora o pânico que todos nós estamos envolvidos, o tensionamento relativo a esse momento, né? Seguindo um pouquinho aí a situação da conjuntura aqui,
essas lutas por EPIs e a nossa condição de trabalho e afastamento de todos, ela se comprovou com o tempo bastante acertada, né? E alinhada com o que está acontecendo no mundo. Para vocês terem uma ideia, o último boletim do sindicato, em que a gente tem feito um acompanhamento através de uma comissão da entidade, de como que está a evolução de casos nos metroviários. No dia 11/5 é o último informe que eu tenho, tá? Então, pessoas que estão afastadas ou que tiveram contato, né, com alguém e aí por isso foi afastada, não necessariamente ela teve o Covid, né? Ela foi afastada porque teve contato com alguém que teve. Nós chegamos no número de 142 metroviários no dia 11/5. Nós sabemos que existe subnotificação e eu sei de casos de pessoas que não tiveram a confirmação por falta de teste, mas que toda a situação de saúde dela, né, demonstrou que está alinhada com o que é o Covid. Então, a pessoa não teve a confirmação, mas teve o afastamento e não entra contabilizando como um caso de Covid, né, diretamente, porque a gente está sem essa questão dos testes. Sobre os testes, né, é importante essa situação, porque se a gente tivesse a testagem já, a gente poderia afastar metroviários que estão com a doença e ainda não manifestaram nenhum sintoma, ou inclusive não virão a manifestar nenhum sintoma. Nós fizemos uma cobrança também através da reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA, né, a reunião que a bancada dos eleitos, né, eu acho que tem um comportamento assim excepcional, excelente, todo mundo que está participando da CIPA, que foi eleito pela categoria, tem cobrança de uma forma bastante incisiva, bastante severa para a empresa, colocando o que é o risco da vida, né? Então, a nossa CIPA tem trabalhado de maneira, assim, tenaz, eu diria, e a gente fez uma cobrança, e, claro, alinhando com todo o trabalho do sindicato, que eu já vou entrar no plano de urgência. Na CIPA, a gente pôde falar sobre a questão dos testes, e a gente notou que a bancada da empresa na CIPA não se colocou de forma, assim, rapidamente, prontamente dizendo, realmente o teste tem que ser uma arma que nós vamos utilizar. Eles demoraram um pouco para assumir essa posição, justamente porque teste tem que gastar dinheiro, e nenhuma posição ali da empresa que tenha gasto, ela é tomada de forma científica, né? Então, eu primeiro vou pensar no gasto e depois eu vou pensar na saúde. Isso daí, na nossa visão, na nossa avaliação, isso está muito claro, né? Então, em vez de você se posicionar prontamente, vamos buscar teste, por mais caro que seja, para prevenir, né, a transmissão dentro da empresa, não, nós temos que ver como vai ser, realmente seria bom, mas... Então, aquela enrolação. Agora eu vou falar um pouquinho, né, feito esse apanhado aí dessas questões de saúde, do plano de urgência que o sindicato coloca, que está ligado não só com a saúde do metroviário, mas está ligado também com a transmissão dentro do trem, no transporte entre as estações, que obviamente é a saúde da população. Veja, o sindicato lançou mão já há umas 2, 3 semanas, talvez até um mês, de uma campanha para que houvesse um fechamento de diversas estações. São estações que são pequenas, o critério, né? Estações pequenas, e estações que não são próximas a hospitais, e estações que não sejam de transferência de nenhum tipo de linha, seja da CPTM ou com o metrô. Na linha 3, que eu me lembro aqui de cabeça, a gente fecharia, se eu não me engano, 4 estações. Isso parece pouco, né? Mas no universo de 18 estações, nós teríamos uma redução importante das estações funcionando. Na linha 3, por exemplo, Deodoro, na proposta do sindicato, ficaria fechada na ponta oeste. Fecharíamos GBU, que é Anhangabaú, né, ao lado da estação Sé. Fecharíamos, na sequência, aí, a Bresser fica aberta, o Brás é transferência, Tatuapé, Carrão. Aí a gente fecharia a Penha, tá? E fecharia mais uma da Leste lá, que agora me foge. Mas, basicamente, esse fechamento ajuda a concentrar recursos, ajuda a concentrar funcionário, teríamos uma melhor disposição de funcionários,
E também isso seria uma medida viável se a gente levar em conta, para concluir, Lenilda? Beleza. Só para terminar aqui o raciocínio do plano de urgência, então, a gente precisa que a cidade de São Paulo use menos o transporte, quando, na verdade, nós vimos um aumento da utilização no último período, devido a tudo que aconteceu na conjuntura. A gente sentiu isso muito claramente da primeira semana de quarentena que houve em São Paulo. Com o passar do tempo, a gente viu o metrô aumentar. Então, se fosse para haver uma quarentena onde as pessoas tivessem condições de ficar em casa, onde o governo tivesse condições de... ou a decisão, né? Condição a gente acha que tem, mas tivesse a decisão de ter contribuição para as pessoas ficarem em casa, o auxílio emergencial acontecesse, não havendo demissões e havendo uma política para as pessoas ficarem em casa, a gente poderia fechar mais estações e assim não trabalhar no sufoco em estações com poucos funcionários, com a manutenção com menos funcionário também devido a alguns afastamentos que houveram, e aí seria um uso mais inteligente do metrô para quem realmente é do serviço essencial, né? Então, esse plano de urgência do sindicato vem também como uma forma de questionar o governo da insuficiência que está sendo a quarentena aqui na cidade, né? Então, aí na linha azul também o mesmo procedimento, fechar estações, na linha verde o mesmo procedimento, e o monotrilho, que é aquela linha que deu um problema, né, de manutenção, que está fechado, manteria fechado, evidentemente. Então, essas são as principais questões, né, políticas relacionadas à pandemia. Teria a questão do acordo coletivo para falar, que a gente está numa discussão, inclusive, jurídica agora, mas eu acho que posso falar numa segunda rodada aí, detalhar um pouquinho mais essa situação do acordo coletivo que o metrô quer negociar, e na nossa avaliação a gente deveria fazer isso somente depois da pandemia e não tratar de questão financeira agora. O objetivo é salvar vidas agora. Certo. E as pessoas que estão nos acompanhando aí podem ir divulgando a live e participando nos comentários. Inclusive, os usuários aí do metrô, o Senesi detalhou aí esse plano emergencial, e é bom que os usuários se manifestem também. Agora a gente vai convidar a Alda, da FenaMetro, para colocar a situação aí, como é que a federação tem avaliado a situação dos metroviários em meio à pandemia. Como eu disse, né, eu acabei me esquecendo. Estamos lhe ouvindo, Alda. Como eu disse, eu acabei de explicar essa questão toda aqui, e acabei não falando, que eu também sou de estação, né? Eu falei de que eu sou da federação e do sindicato, e acabei que eu sou assistente de estação, né, da STU de BH. Dentro do que a gente está observando no Brasil como um todo, né, a gente pode perceber que o que está acontecendo com relação à pandemia também é uma aproveitação, como vou dizer, a empresa aproveitando deste momento frágil, né, que nós estamos vivendo, para simplesmente querer aplicar algumas coisas, né? A gente tem visto aí, por exemplo, eu acabei de ler agora há pouco na questão, por exemplo, do Rio de Janeiro, a questão dos contratos individuais, a questão de cortes, né, de pagamentos em algumas coisas, alguns benefícios, né? Na CBTU, a gente tem a preocupação do que está acontecendo no Nordeste, né? Porque no Nordeste parece que as coisas estão um pouco mais frágeis nessa questão da área da saúde, da questão do isolamento, da questão das preocupações de tudo que está acontecendo, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, na STU na STU de Recife, nós tivemos o falecimento de mais um companheiro, né? Perfazendo de companheiros orgânicos, né? Porque ainda tem a questão dos empregados que fazem os serviços terceirizados na CBTU. Tivemos mais um falecimento do companheiro da manutenção, né? E a gente tem que prestar homenagem a todas essas mortes, não só na CBTU, mas no Brasil, onde no metrô de uma maneira geral, para que as pessoas entendam que, apesar de sermos serviços essenciais, considerados como serviço essencial, nós somos
pessoas, né? Nós não somos um número, né? Nós não temos simplesmente uma matrícula, né? E a gente nota isso. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público em João Pessoa pediu a suspensão do serviço do trem, né? A CBTU negociou com o Ministério Público e respondeu que soltou até soltou uma norma falando, uma nota falando que ela simplesmente não vai suspender, ou seja, o serviço vai continuar, e também que ela vai fazer o seguinte: hoje as viagens eram 25, ela reduziu para 16, agora vai ser 9. As pessoas que embarcarem no, metrô, no trem de João Pessoa, ela vai ter que usar um documento comprovando que ela realmente é serviço essencial. Quer dizer, de certa forma, melhorou um pouco para os companheiros, e não vai funcionar os sábados, que eu acho que diminui mais ainda, né, que é aquela campanha: se você pode, fique em casa. Se você não tem nada urgente para fazer, se você não tem um compromisso, se você não é serviço essencial, fique em casa. É o conselho que nós todos estamos dando a todo mundo. E ela fez isso, Alagoas, o governador pediu também a suspensão do serviço em Alagoas, da CBTU, mas a CBTU conseguiu entrar como liminar e continua funcionando lá. Em todos esses locais, a CBTU está com o horário reduzido, né? Ela diminuiu o número de viagens, diminuiu o horário, e isso é muito bom, porque bom assim, como é que eu vou te falar? Estou sendo até um pouco errada dizer que é bom, não é bom, é ruim, porque com isso trouxe regras para os ônibus, e aí as pessoas procuram as estações para usar o metrô, procura as estações para usar o trem, e com isso, por exemplo, em João Pessoa, nós tivemos a informação que quem estava colocando álcool na mão dos usuários eram os empregados, né, os funcionários das estações, quer dizer, colocando contato direto ali, sendo que a orientação da OMS e do Ministério da Saúde é o quê? Que você evite o contato, né, e não é isso que está acontecendo, está cada vez mais próximo. E em Belo Horizonte, quando começou a pandemia, 20 de março, a CBTU mudou o horário, ela reduziu o horário de funcionamento do trem. Nós estávamos embarcando durante as 2 primeiras semanas em torno de 23 mil pessoas. Hoje, na última informação que a gente teve, foram 31 mil pessoas, quer dizer, aumentou. E está aumentando cada vez mais, né? Se a gente for parar para pensar, porque essa questão do isolamento, as pessoas não estão. Com a fala também desse desgovernador, né, desse despresidente, que é o Bolsonaro, né? Ele incentiva as pessoas a sair, incentiva as pessoas a fazer, só que não é isso. Isso não é brincadeira, isso é sério, né? Isso é muito sério, né? E a gente já conseguiu passar, por exemplo, a França em questão de doentes. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que esse momento é o momento de você ficar em casa, de você se recolher, esperar mês passar para que não traga prejuízo, né, principalmente aos empregados, né, os companheiros que estão trabalhando, que são aqueles do serviço essencial. O Sindicato de Belo Horizonte, de Minas Gerais, incentiva isso, né, juntamente com a federação, ou seja, se você não tem nada, fique em casa. A gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que decidir. Se, por exemplo, há um boato agora, uma informação que está correndo na internet que o Bolsonaro vai querer, inclusive hoje parece que ele vai fazer um pronunciamento, e que ele vai pedir o retorno dos empregados federais ao trabalho. Como é que fica isso? Nós vamos ter que voltar com todo esse quadro que está aí, lugares onde que a saúde não está legal, como a gente está vendo em Recife, João Pessoa, Maceió, Natal, no Rio de Janeiro também a situação está muito complicada. E aí, como é que nós vamos fazer? Cada vez mais o que ele quer é o seguinte: que morram os trabalhadores e simplesmente aqueles a elite, né, que vai ficar dentro do seu carro, dentro do seu conforto, quer dizer, o CNPJ vai ser protegido, enquanto o CPF vai correndo para o abraço, ou seja, vai correndo para a morte. É isso que ele quer. Então, assim, a gente está notando a CBTU no início, ela começou a fazer, ela afastou os empregados que tem considerado como grupo de risco, né? Ela afastou os maiores de 60 anos, né? No início, ela não estava conseguindo fornecer o álcool gel, a máscara, né? E aí agora parece, ela está providenciando isso com mais quantidade, principalmente a informação que eu tenho de Belo Horizonte. Eu sei que, por exemplo, em Recife, o pessoal tem reclamado muito disso,
mas o pessoal de estação, por exemplo, está reclamando com relação à asepsia, que não ser feito direito na estação, e aí a máscara não é fornecida para o pessoal terceirizado, que é responsável pela limpeza, o pessoal que trabalha na limpeza dos trens, que fica nos pátios, né, eles não têm máscara, por exemplo, nós tivemos a informação, o sindicato fez uma carta cobrando, né, justamente um posicionamento da CBTU, que ela estava dando uma máscara para o cara funcionar uma semana. Ele usava uma máscara por semana. Se a máscara, a própria questão do uso da máscara se fala em 2 horas. E aí o pessoal que faz a lavagem do trem na madrugada não tinha EPI, não tinha álcool gel, e o álcool gel que foi dado é um álcool gel vencido, então a gente tem que tomar muito controle do que tudo que está acontecendo. A gente tem que realmente reivindicar que a gente tenha todos os EPIs, que as empresas tomem cuidado, dizer um ato favorável, o sindicato da Transurb, né, que o presidente é o Chagas, eles tiveram lá uma ideia, quer dizer, pagaram o exame, né, do Covid-19 para os empregados, coisa louvável, quer dizer, esse é o papel que o sindicato tem que fazer, ou é o papel que a empresa tem que fazer? Eu acho que nós, trabalhadores, temos que cobrar, sim, da empresa o quê? Queremos que todos nós tenhamos direito a fazer o exame do Covid-19, até para saber como é que está a nossa situação, se nós tivemos ou não tivemos o contágio com o vírus, como é que está isso? Nós não somos serviços essenciais? Qual é o cuidado que a empresa está tendo com esses trabalhadores, né? E aí, dizendo aqui que na CBTU, somente no Nordeste, onde as informações que nós já tivemos, houve o falecimento até o presente momento de 7 empregados, 7 colegas nossos de trabalho. E a gente quer deixar uma coisa aqui, eles não são números, eles são pessoas, eles têm famílias, eles têm companheiros. Então, a CBTU ela tem que ter essa sensibilidade, esse governo tem que ter essa sensibilidade, coisa que eu acho que ele não vai ter, mas ele tem que ter, e nós, trabalhadores, temos que estar unidos nesse momento e dizer, fora Bolsonaro, queremos sim ser tratados. E chegar ao ponto que uma hora teremos que sim fazer uma greve e fazer uma paralisação geral, porque o que nós queremos é vida e não morte. Obrigada, Alda, pelas suas colocações. E agora a gente vai ouvir o companheiro Pedro, do Sindimetro, sobre essa avaliação geral aí da situação da categoria. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está nos ouvindo aí. Então, vou falar mais especificamente da situação em Minas Gerais, como que está aqui o funcionamento da CBTU Minas. Bom, antes da pandemia a gente já viveu uma situação bastante complicada, um cenário de falta de condições de trabalho. A CBTU, como empresa pública, vem sofrendo bastante com a política do governo federal de corte no orçamento. Então, ano após ano, a gente vem tendo o nosso orçamento dilapidado, entendeu? Dilapidado, e assim, tem sido difícil. Tem sido comum, inclusive, quando dá no meio do ano aí, os gestores terem que ir para a rádio, jornal, TV, dizer que se não houver complementação de renda, o metrô para. Quer dizer, o orçamento que está sendo pensado para o funcionamento dos metrôs não é o suficiente nem para garantir o básico. Tudo isso piorou muito depois da Emenda Constitucional 95, da PEC da Morte. Então, assim, infelizmente, tem se tornado comum, dentro dos espaços da CBTU, a falta de equipamento de proteção, a falta de treinamento para os trabalhadores, a falta de material adequado. Então, esse problema ele já vem anterior à pandemia. Mas é claro que com a pandemia tudo isso se agrava. Até hoje não há nenhum sinal de cura para a Covid-19, né? Os mais otimistas falam em pelo menos mais um ano para se ter uma vacina, um remédio efetivo. E então hoje a melhor forma de nos prevenir é o isolamento social. É claro que no caso de nós metroviários, o isolamento social não é possível, nós somos um serviço essencial, mas se nós tivéssemos a sociedade de modo geral fazendo, os que têm condição de fazer isolamento social fazendo, estando em quarentena, o risco dos trabalhadores seria menor. Com relação à resposta da CBTU à pandemia, aqui em Minas Gerais, logo que os serviços começaram a parar no Brasil, a CBTU afastou os funcionários que são do grupo de risco,
tem asma, diabetes, doença cardíaca, mais de 65 anos. Eu mesmo tenho asma, então eu estou em casa desde o dia 18 de fevereiro. Mas a gente já tinha percebido naquela data, lá em fevereiro, que isso não era suficiente. E aí ficou duas propostas. A proposta da CBTU, que é afastar só os trabalhadores que são do grupo de risco, e fazer um funcionamento parcial dos trens. Quer dizer, a gente só teria o metrô rodando entre 6h30 e 9 da manhã, e aí retornaria às 6h30 da tarde e até 8 da noite, de segunda a segunda nessa escala. E o sindicato apresentou uma proposta muito mais avançada, uma proposta que diminui drasticamente o risco dos empregados. A nossa proposta era de funcionar apenas para os trabalhadores dos serviços essenciais. Então, o metrô não funcionaria aberto a toda a cidade, como infelizmente está sendo hoje. E a gente teria um metrô circulando de hora em hora e a gente fazendo a fiscalização na entrada das estações para garantir que só pudessem entrar trabalhadores de serviços essenciais. E aí ficou essa disputa nesse primeiro momento, se seria a proposta do sindicato ou da empresa. A gente chegou a organizar um dia de paralisação para forçar a empresa a negociar, a considerar a proposta do sindicato. E, fruto da paralisação, essas duas propostas foram para o TRT. Infelizmente, o TRT definiu pela proposta da CBTU. Então, desde fevereiro até hoje, tem sido assim, essa escala reduzida de funcionamento, só que existe uma diminuição, existe um aumento considerável do número de usuários. Assim. Então, a cada dia que passa, a gente nota que o número de pessoas dentro do metrô tem aumentado. Eu acho que várias coisas refletem isso, né? Várias coisas contribuem para isso. Uma delas, eu acho que é a fala do fascista, do Bolsonaro, que fica o tempo todo deslegitimando, como se não houvesse pandemia, como se fosse um exagero, ignorando inclusive a ciência que você tem de pesquisa médica, né? Essa lógica obscurantista desse governo fascista. Acho que tem também a questão da insuficiência das políticas econômicas para garantir a quarentena. Então, boa parte dos trabalhadores vão ter que sair de casa porque precisam pôr comida em casa, os informais, os desempregados, esses que a renda mínima não chegou. Então, assim, nós estamos, de certa forma, entre a cruz e a espada, porque nós somos um serviço essencial, temos que rodar, temos que funcionar, mas temos também que nos preocupar com as nossas vidas. Então, e o governo federal não ajuda, pelo contrário, só atrapalha. O que a gente tem notado é que falta EPI, falta coisa básica, assim, você chega em estação, em pátio, chega em alguns espaços da empresa que simplesmente não tem álcool gel, e os funcionários não receberam máscara, e a gente tem intensificado essa cobrança em cima da empresa, inclusive falando aqui mais da manutenção. Você pega um funcionário da manutenção, 8 horas de jornada, você dá uma máscara descartável para ele. A máscara precisa ser trocada a cada 2 horas. Só que o cara está num serviço físico, um serviço braçal. Rapidamente a máscara vai estar úmida. E aí, segundo a orientação, já era para ser trocada. O funcionário está fazendo a manutenção no meio da via permanente, longe do pátio, longe das estações. Como é que ele vai higienizar as mãos se a empresa não fornece álcool gel? O cara está no meio da via, no meio dos trilhos. Não tem um bebedouro, não tem um banheiro, não tem espaço. Então, toda essa situação se agrava durante a pandemia de falta de estrutura, assim. E a gente tem cobrado muito do sindicato, tem cobrado muito da empresa através do sindicato, que tome providências e, de fato, atendam. Então, assim, e a gente tem notado também uma dificuldade na hora de exercer essa cobrança, assim, até porque uma política pensada dos últimos governos, né, de desmontar o Ministério do Trabalho, de atacar esses profissionais responsáveis pela fiscalização das empresas. Então, a gente sente que falta auditor do trabalho, falta estrutura estatal mesmo para fiscalizar as empresas e para cobrar dos patrões, para cobrar dos chefes aí que dê condição aos empregados. Bom, estamos no serviço essencial, precisamos manter o metrô rodando. No caso aqui de Belo Horizonte, nós temos 28 quilômetros do nosso trecho, né, de metrô. Durante esse trecho aí, são, se não me engano, 5 hospitais que são próximos, que são atendidos diretamente pelo metrô, fora outros profissionais que utilizam do nosso serviço. Então, de fato, não há contestação, assim, é extremamente necessário que o metrô funcione. Agora, para o metrô funcionar,
a gente tem que garantir condições, assim, não dá para ser como está sendo hoje. Até porque, acho que a Alda falou bem antes de mim, se tratam de vidas, não são só números, são colegas nossos, enfim, são pessoas que poderiam estar vivas se houvesse uma política séria de preservação da vida, de cuidado com o trabalhador, e também não é uma mão de obra fácil de repor, não. Então, se você tem lá um trabalhador que faz manutenção em via permanente, por mais que a empresa desvalorize, é um empregado que recebeu treinamento, que está aí há anos se capacitando para exercer essas funções que não são funções simples. Então, se a empresa tiver que afastar vários de nós por conta do adoecimento, aí o metrô para. Então, a própria proposta da CBTU joga contra a CBTU, porque nos expõe a um risco desnecessário e nós vamos chegar a um momento em que não vai ter empregado metroviário para manter o próprio serviço de metrô. Até porque nós estamos afogados, o número de funcionários orgânicos hoje não atende à necessidade da empresa. Então, a própria CBTU deveria tratar com mais zelo dos seus funcionários. Então, assim, não dá para ser desse jeito. E, assim, mais absurdo ainda é o trato que se tem aos terceirizados. Eu acho que tem-se essa prática no mundo do trabalho, aqui no Brasil não é diferente. É como se o terceirizado não fosse um ser humano, assim. É como se a vida dele não tivesse importância. Então, se o terceirizado adoeceu, foda-se. Eu vou ligar para a empresa que é responsável pelo contrato e vou mandar substituir. Se ele vai sobreviver ou não, tanto faz. Então, essa lógica é nefasta, desumana. Se a situação é grave para nós, funcionários públicos aí que trabalham nos metrôs, dos trabalhadores terceirizados, a situação é ainda mais grave. Então, por todas essas razões, eu acho que nós precisamos garantir formas de cobrar, de exercer com segurança a nossa profissão. Ninguém está pedindo para não trabalhar, não é isso. A gente quer trabalhar, a gente quer atender às necessidades da sociedade, a gente sabe da importância do nosso serviço, mas, inclusive, para conseguir trabalhar, o governo federal tem que nos dar condições, assim. E a gente já percebeu, nós não temos ilusão nenhuma que esse fascista que está aí vai pensar nas vidas. É isso, o mesmo governo que paga R$600 para os trabalhadores e que nega esse auxílio para vários, pagou 1,2 trilhões para os bancos. Eu acho que no segundo bloco a gente vai poder falar mais sobre essas políticas. Então, eu acho que é o momento da gente pensar como organizar nossas ações. Os metroviários de São Paulo deram um bom exemplo, um ato bastante organizado, todo mundo com máscara, mantendo a distância entre um manifestante e outro, e eu acho que chegou a hora da gente começar a considerar essas hipóteses, de ir às ruas, de cobrar o Fórum Bolsonaro e de colocar no seu lugar um governo popular, de ter gestores, pessoas que pensem a vida dos empregados, a vida do povo. É isso. Obrigada, companheiro Pedro, e efetivamente a gente está em isolamento social, mas não pode ficar inerte, porque direitos trabalhistas e direitos sociais estão sendo retirados e a situação cada vez mais grave, né? Agora a gente vai voltar, então, para esse segundo bloco, que é avaliar mais profundamente, alguns elementos da conjuntura já foram colocados aí dentro da avaliação da situação nos locais de trabalho, mas agora a gente vai mais efetivamente entrar nesse segundo bloco com os companheiros que estão aqui participando da live. Vamos à mesma sequência, né? Acho que 10 minutos também para cada um fazer essa avaliação de conjuntura. Já tem uma pergunta aí do companheiro Piva, que no terceiro bloco a gente responde, e a gente pede aos companheiros que estão acompanhando que tanto compartilhem e divulguem essa live, importante não só para quem é metroviário, mas também para o usuário do transporte público, para todos os trabalhadores. São questões que unificam as nossas lutas, e aí a gente vai no terceiro bloco responder essa questão, e vamos agora, então, para uma avaliação mais aprofundada da conjuntura, pode ser na mesma sequência, né? Senese, Alda e Pedro, pode ser assim? Então, quando eu aparecer, é porque está faltando 3 minutos aí para concluir, tá certo, Senese? Ok. É com você. Beleza. Dá para me ouvir, ô Lenilda? Tá, estamos ouvindo bem, todo beleza. mundo. Boa, vou falar. Então sou eu agora, é isso? Isso. Beleza. Bom, eu estava aqui essa semana conversando com muitos companheiros, né, lá na estação,
E também trocando mensagens, né? Porque agora a gente tem que trocar muita mensagem justamente sobre a situação da conjuntura. E eu senti assim que meus colegas lá na estação, tanto da segurança quanto da manutenção que tem lá, as minhas companheiras da limpeza, que fazem um trabalho assim excepcional. Eu tenho muito orgulho assim do que elas fazem lá, é impressionante a força que elas têm. E eu estou aprendendo bastante com elas e eu sempre estou procurando conversar mais com elas aí, como é que elas estão vendo essa situação da conjuntura. Eu acho que a classe trabalhadora aqui em São Paulo, imagino que no país, sempre procura viver com uma perspectiva não só do dia de hoje, né? Mas também pensar a médio prazo, talvez a longo prazo. Teve uma colega ontem, inclusive, que ela estava falando, pô, eu não sei como vai ser minha vida, porque se eu sou demitida, eu não consigo comprar. Ela falou que ela queria comprar um carro e fazer algumas atualizações na casa dela lá, só que ela precisaria passar no cartão e dividir em várias vezes. E ela não sabe como vai ser, né? Um dado da conjuntura que aconteceu no metrô foi que nós tivemos pelo menos 150 demissões das companheiras da limpeza, né, da linha 3, que é o metrô, ele organizou a terceirização da limpeza e cada linha é uma empresa diferente. Na minha linha, na linha 3, é uma empresa chamada Guima Conseco. E eles demitiram 150 pessoas, seja por justa causa, seja pagando os direitos mesmo, mas fizeram a demissão, e eu acho que esse é um dado da conjuntura que nós estamos vivendo hoje, que é a burguesia, os patrões, os governos, tudo farão para diminuir nosso salário, nosso direitos históricos que nós temos, e implementar uma reforma trabalhista mais profunda, e atacar profundamente. Eu acho que a burguesia vai utilizar tudo que ela puder para demitir agora. Isso que é a linha deles, é utilizar a pandemia para dizer que todos teremos que fazer um sacrifício. Entretanto, como o Pedro já adiantou aí, salvar bancos é 1 trilhão que o governo destina, e para a ajuda do nosso povo fica R$600, sofrido, brigando na fila, correndo o risco de ficar doente. Então, é um negócio assim completamente absurdo, né? Eu acho que a posição nossa do movimento luta de classe está correta, que é incentivar mobilizações, lutas que a gente possa fazer. Inclusive, começamos a pandemia organizando paralisação para que as pessoas fiquem em casa, né? Nós tivemos exemplo do call center, mas fizemos essa iniciativa em outras categorias, outras bases, porque é isso. Eu acho que a nossa defesa agora, cada vez mais, é a autodefesa, a auto-organização do nosso povo. E assim, a gente lá no metrô está extremamente indignado com essas demissões, estamos extremamente indignados com a situação do metroviário que ficou afastado porque é do grupo de risco, foi dado férias, aí teve uma férias, agora querem dar outras segundas férias, tem vários colegas que já estão 2 vezes de férias, então assim, é absurdo, a empresa tem que pagar o salário do trabalhador agora. É lucro acima de lucro, né? Todo benefício para a linha 4, que é da CCR, que é aquele consórcio capitalista que domina diversos setores da economia, e aí vem atacar, inclusive, agora o nosso acordo coletivo que eu fiquei de falar. Resumido, o metrô de São Paulo, alinhado com o governo Dória totalmente, fala em atacar 11 itens do nosso acordo coletivo. São 11 tipos de ataques diferentes, incluindo aumento zero, retirada do risco de vida para a minha função, que é o AutoM1, o operador de transporte metroviário, e também para o segurança, que é 15% que nós temos. Retiraria esses 15%, com zero de aumento, retirando auxílios importantes da categoria, como a jornada noturna, né, o adicional noturno, o adicional de hora extra e por aí vai. São vários ataques que eles estão colocando. O sindicato, de forma bastante inteligente, na minha opinião, antevendo os ataques, a gente entrou na justiça propondo uma medida cautelar, ou seja, a partir do dia 2 de maio, o nosso acordo coletivo estaria vencido. Antes do dia 1º de maio, a gente entrou com essa medida cautelar, dizendo, metrô, você não pode
usar a nova lei da reforma trabalhista relativa à ultratividade. O que é isso? Chegou no dia 2 de maio, venceu o acordo coletivo, rebaixar tudo os direitos que nós temos para o que está na CLT, ponto. Ou seja, vários itens relacionados ao plano de saúde, aos adicionais que nós temos, fruto de muita luta e conquista justa da categoria, a gente perderia. Então, para evitar possível perda, possível utilização da ultratividade, nós entramos com a cautelar, em que nos foi dado aí esses 90 dias, que nós estamos agora num período que não vai mexer no acordo coletivo. Porém, o metrô não concordou, o metrô recorre, e o metrô quer chamar a negociação, propôs que a categoria fizesse essa negociação agora e falou, e apresentou essa semana esses 11 itens de ataque. Nós fizemos uma assembleia online, né? Então nós tivemos uma participação de 2.400 metroviários, uma participação bastante grande, foi uma assembleia que começou às 8 da manhã e acabou às 23 horas e 59 minutos. Foi a primeira vez que nós fizemos essa assembleia online, então teve pessoas que não conseguiram votar, ficaram o dia inteiro lá votando, o nosso servidor ficou sobrecarregado, né? Mas mesmo assim, com a sobrecarga, com muita gente que não pôde votar, nós atingimos essa excelente participação na nossa visão. Achamos que foi bastante importante. 96% das pessoas que votaram foi concordando com o sindicato, em que não é momento de a gente discutir isso. A gente defende que todo acordo coletivo seja renovado e que isso fosse, inclusive, feito imediatamente, se fosse possível. Mas, considerando a questão da justiça, a gente, muito preocupado com o metrô vir utilizar a ultratividade, achamos por bem ter uma vitória imediata na justiça, que foi garantir esses 90 dias com essa medida cautelar, a gente venceu. O metrô, na semana que vem, recebendo a nossa notícia da Assembleia de não aceitar o início das negociações e somente após a pandemia, aí pode ou não vir alguma alteração jurídica, e aí nós vamos estar atentos. Concordando com o que o Pedro acabou de falar, nós do MLC lá na categoria, entendemos que é necessário fazer um ato público. Nos moldes desse ato que nós fizemos na outra semana, que estava presente não só metroviários, tinha petroleiros, pessoal da Caixa Econômica, o pessoal que é entregador, né, por aplicativo, pessoal da saúde, obviamente, e acho que tinha mais alguma categoria lá que me foge no momento, mas era um ato de várias categorias, né, fazendo uma homenagem a quem faleceu por irresponsabilidade do Bolsonaro, por irresponsabilidade dessa política insuficiente do Dória, uma homenagem, mas também um questionamento. Olha, essa quarentena que está acontecendo em São Paulo é absurda. 50% das pessoas andando na rua é metrô lotado, ônibus lotado, né? Então a gente entende que é necessário fazer um ato questionando o rodízio que o prefeito Bruno Covas implementou, um rodízio que é dia sim, dia não, né? Placa ímpar e placa par no outro dia. Isso lotou ainda mais o metrô. Então a transmissibilidade dentro do metrô do Covid-19 é extremamente grave, assim. Extremamente grave. Então a gente quer questionar isso. Na nossa opinião, devemos fazer um ato questionando essa iniciativa do prefeito que não deu certo, né, do ponto de vista de quem usa o transporte público, que é a maioria do nosso povo, e também falando do nosso plano de urgência que eu falei no bloco anterior, pela implementação de um plano de urgência no metrô com fechamento de estações, com redução de todo o sistema metroviário, se adequando a uma quarentena real, que, como eu falei, só é possível se houver garantia de auxílio emergencial para o povo, né? Só é possível com uma campanha de saúde e não utilizando a polícia para obrigar as pessoas a ficarem em casa, que é bom ficar claro isso, a gente não defende isso, tá? Então, nós vamos na segunda-feira apresentar essa discussão na diretoria do sindicato para que a gente possa manifestar. A pauta agora é saúde, não é dinheiro da categoria, achamos que nós temos que preservar direitos dos servidores essenciais e, obviamente, nós incluímos nessa. Certo, Senese. Agora nós vamos convidar a companheira Alda, muitas pessoas aí fazendo questões, colocando questões. Alda, tira aí clica aí nesse microfoninho, porque eu estou aqui pronto. Então, Alda, 10 minutos para suas colocações e depois a gente vai
continuar aqui o debate e para as questões que estão sendo colocadas pelos nossos companheiros que estão acompanhando essa live. Bom, vamos lá, né, gente? Falar do governo Bolsonaro, né? A gente tem acompanhado e tem visto, né? Para começar, isso não é um governo, né? Isso é um desgoverno, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma, né? Se há menos de 27 dias nós já trocamos o ministro da Saúde, né? Que era um cara, teoricamente, assim, pela ficha dele, é um cara formado, né? E agora colocamos um cara do Exército, né? Das Forças Armadas. Qual é a formação desse companheiro, né? Porque eu saiba, ele não é médico. E qual foi um dos primeiros atos dele? Aplicar a cloroquina nos pacientes que estão internados. É a solução? Até onde eu sei, não tem nada comprovando que a cloroquina é a solução. Né? Há um debate dentro da área médica sobre isso, e eu acho que a gente tem que tentar ver isso, fazer um debate fraterno sobre isso, discutir essas questões, se é o remédio, se é, mas vamos pesquisar antes, vamos, né, cobrar uma posição mais séria, mesmo da área médica, daquele que é formado, da ciência, né? Na realidade, quando o Bolsonaro coloca uma pessoa que não é formada na área médica, na realidade ele está desrespeitando a ciência, né? Ele está simplesmente dizendo, não, a gente não precisa de ciências, a gente não precisa de áreas humanas, a gente não precisa de nada, isso é muito sério. E quando ele fala também do congelamento, quando o Senado, junto com o Congresso, aprova, né, o congelamento do salário dos empregados, né, dos funcionários públicos, né, é terrível também, porque, na realidade, e só 3 categorias. Eu não estou dizendo que as categorias estão erradas, não, elas estão certas, eu acho que elas têm que ser salvas, mas assim como elas, todas as categorias têm que ser salvas. Numa hora como essa, não é hora de divisão, não é hora de fazer essa divisão entre os trabalhadores, e sim dizer o seguinte, não queremos o congelamento de salário para nenhuma categoria, e sim, o que nós queremos é aumento salarial, com tudo que está acontecendo. Né? Existem formas de se arranjar dinheiro nesse país, uma delas é a taxação das grandes fortunas. Por que se não discute isso? Né? Por que não se cobra a questão do imposto de renda? Por que não se aumenta a tabela do imposto de renda? Tudo isso a gente tem que discutir e temos que chegar à conclusão seguinte, que esse governo, né, esse desgoverno, que ele quer é simplesmente colocar a culpa no trabalhador. Ou seja, quem está pagando essa conta somos nós. E nós não podemos, né, não podemos pagar essa conta, não podemos, né? Como o próprio Senésio falou aí a respeito do acordo coletivo, né? A CBTU também está começando a fazer a questão da campanha salarial dela 20 e 21, né? Que é o acordo coletivo, né? A CBTU ela resolveu ela vai garantir a prorrogação, ela garantiu a database da categoria metroferroviária dela, mas ela vai prorrogar o acordo dela mês a mês. Ou seja, vamos estar sempre com essa faca no pescoço, né? Ou seja, será que mês que vem ela vai prorrogar? Será que no outro mês ela vai prorrogar? Porque a gente não sabe. Porque todas as nossas orientações, ela vem da SESC, ela vem do governo. Ela não é a CBTU é uma empresa dependente do Tesouro. Então, tudo que é feito aqui vem através do governo federal, vem através da SESC. Então, nós somos refém desse governo, né? Não só nós, como todos os trabalhadores aí que dependem. Aliás, há uma política nesse governo aí de colocar nós, funcionários públicos, né, como vilão da história. Eu acho que a população e as pessoas têm que saber o seguinte, nós não somos os vilões dessa história, não. Nós somos trabalhadores como qualquer outro, temos direitos como qualquer outro, não somos privilegiados, nós somos, sim, temos algumas vantagens, algumas garantias, sim, mas tudo foi feito através de um concurso, quer dizer, que é aberto a todo mundo. É a forma mais justa de se entrar num serviço público através do concurso, e a maioria foi através do concurso. Então, assim, acho que a gente tem que fazer essa campanha também e dizer o seguinte, que acabar com essa visão de que é o trabalhador que é o culpado, né? Que o funcionalismo público tem que pagar essa conta. Nós não temos que pagar essa conta. O que nós temos que fazer, que já basta da hora, é o seguinte, é tirar esse governo. Mas não é simplesmente tirar Bolsonaro. É tirar ele, tirar o Mourão, tirar Paulo Guedes, enfim, fazer uma devassa nesse governo, tirar ele fora, porque do jeito que as coisas estão acontecendo nesse país, a gente observa o seguinte, cada vez mais está fragilizado, entendeu? E aí chega à conclusão, por exemplo, agora que essa fala que ele vai fazer, esse pronunciamento, é justamente isso, que ele é contra o isolamento social.
Eu acho que a seguinte questão, nós temos que, sim, usar uma política, como está sendo feito em São Paulo, e que deve ser feito por todos os metrôs e empresas de metroferroviárias do Brasil, é fechar algumas estações. É começar isso. É realmente fazer uma agenda do que está acontecendo. Você está entendendo? Não pode simplesmente, como eu falei aqui no início, começou com 23 mil usuários embarcando nas estações aqui em Belo Horizonte. Hoje, a última informação que a gente teve foi 31 mil. E aí? Como é que fica isso? Está aumentando. As pessoas estão indo na rua. E agora, com a fala do presidente, do Bolsonaro, o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir, que por incrível que pareça, tem aqueles que vão fazer da fala dele uma verdade. Vai fazer da fala dele uma certeza. Então, nesse momento que a gente está vendo esse governo dele, há muita coisa errada e a gente tem que realmente fazer a manifestação. Eu sei que a questão do isolamento social é uma coisa muito importante, mas como o Senés falou e o próprio Pedro também falou, nós temos que também fazer as nossas manifestações. E de que forma que ela tem que fazer? O exemplo maior que teve foi o de São Paulo, o exemplo que teve em Brasília também, da área médica, né, que fez a enfermagem que fez. Então, assim, a gente tem que fazer, temos que, infelizmente, ir à rua com todos os cuidados, mas dizer o que está acontecendo nesse país, né? O que esse governo, esse desgoverno está fazendo com o trabalhador. E quando se dá R$600, e mesmo assim, R$600, que nem todo mundo conseguiu pegar. Aí é um questionamento, como é que os militares conseguiram receber R$600? Eles fizeram também o cadastramento, como é que é isso? Como é que isso vai ser apurado? Será que de fato vai ser apurado? Será que de fato eles vão devolver? Como é que nós vamos ficar sabendo disso? Então, é mais um motivo para a gente estar atento a tudo que está acontecendo. Há pessoas, há famílias morrendo. Há famílias que precisam desses R$600 e muitas vezes não estão conseguindo. Entendeu? Assim como a gente vê os movimentos, né, os movimentos sociais cada vez mais atuando, né, distribuição de cesta básica, material de higiene, tudo isso está sendo feito e é a população que está contribuindo, e são os movimentos sociais, pessoas sozinhas também estão fazendo essa doação. Quer dizer, esse papel que ele deveria estar fazendo era o governo federal, é um papel dele, garantir isso, garantir um mínimo para essa população que necessita, nesse momento, de ajuda, de apoio. Existe o pessoal, os moradores de rua, como é que está sendo com relação ao inverno, com relação à questão de alimentação, a questão de máscara, como é que está sendo feito tudo isso? Quem é que está apoiando? Mais uma vez, é a sociedade civil que está apoiando. Então, assim, é importante, é fundamental, né, que a gente discuta o governo Bolsonaro de forma fria, de forma fraterna, e não simplesmente provocando essa separação, como foi feito agora há pouco no Congresso e no Senado. Ou seja, apenas 3 classes de trabalho, categorias foram privilegiadas, entre aspas, né, com relação à questão de ter o aumento salarial, e o restante dos trabalhadores ficaram à mercê. Então, eu acho que está mais que na hora da gente entrar nessa discussão e nesse debate, gritando e fazendo com que a hashtag Fora Bolsonaro não seja simplesmente uma coisa do Facebook, das mídias, não. É uma coisa que tem que ir para as ruas e, de certa forma, cabe a nós, trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, classes trabalhadores, dizer o seguinte: não, chega, já basta, fora Bolsonaro e seus asséculos. Obrigada, Alda. Nós vamos aqui convidar o companheiro Pedro, que vai fazer agora a sua exposição aí sobre essa questão da conjuntura do governo Bolsonaro. Pedro. Beleza. Então, primeiro eu acho que a gente tem que entender que o governo desse fascista é um governo fraco, é um governo incompetente, e é um governo que precisa ser derrubado. É um governo que não tem condição de dar resposta para os problemas que vive o nosso povo. Mas, assim, é um governo que não vai cair de maduro, assim, com todos os seus erros, as suas incompetências, todas as dificuldades que enfrenta, que, consequentemente, isso acaba recaindo sobre nós. É um governo que não vai cair de maduro, assim. É preciso que haja mobilização, é preciso que haja pressão popular, é preciso que a gente ocupe esses espaços, né? E eu não acho que um impeachment na mão de Alcolumbre e Rodrigo Maia vai ser feito para beneficiar o povo, assim. É importante que a classe trabalhadora, é importante que a gente, entendendo as limitações do momento, a pandemia, as dificuldades que a gente enfrenta,
mas é importante que a gente ocupe as ruas, é importante que a gente exerça pressão. Então, existem algumas ações que estão sendo feitas, por exemplo, os panelaços, né? E eu acho que a ideia do MLB, assim, que parte do MLB, eu acho que foi muito importante organizar esses panelaços também nas periferias, envolver o povo pobre. E eu acho que essas organizações de algumas categorias, como Brasília, São Paulo, isso precisa ganhar mais força. É importante que a gente demonstre também nas ruas a nossa indignação. Um setor da classe trabalhadora não parou, porque é de serviço essencial. Então, esse setor que está, inclusive, se expondo de uma forma está se expondo mais do que o necessário, por falta de política desse governo federal, esse setor, principalmente, tem que ser a linha de frente desses atos, dessas ações contra esse governo fascista. E, assim, nós precisamos, inclusive, entender o papel da classe trabalhadora na derrota do fascismo, porque não vai ser através desses governos que nós vamos ter respostas para as contradições que a gente enfrenta hoje. Assim. Não vai ser o governo das elites, o governo da burguesia, dos ricos, que vai dar resposta para o desemprego, que cresce assustadoramente no nosso país. Alguns estudos dizem que até o final do ano o desemprego vai chegar próximo de 20%. Isso são mais de 40 milhões de trabalhadores desempregados. Somados a isso, nós temos informais. Então, assim, nós já temos hoje 2/3 da classe trabalhadora nos postos informais de emprego, com menos segurança, com menos condições, garantias de trabalho. Isso vai piorar até o final do ano se nada for feito. O fascismo, esses governos das elites, eles não vão dar resposta para o problema que é o crescimento da miséria. A gente está vivendo um cenário de fome no nosso país. R$600 não responde à necessidade de família nenhuma. Ninguém consegue pagar aluguel, água, luz, pôr comida em casa, comprar remédio, se vestir com R$600. Mas o fato é que hoje nós temos no Brasil quase 20 milhões de famílias vivendo com menos de R$150 por mês. Então, assim, nós estamos passando por um momento de crescimento da miséria. E não vai ser o fascismo que vai dar resposta para isso. O aumento da violência às mulheres, que eu acho que tem a questão da pandemia que intensifica, mas não é só isso. O aumento do assassinato dos jovens negros em especial, boa parte desses assassinatos são causados pela polícia, pelas forças repressivas do Estado, o caos que a gente vive na saúde, na educação, enfim, tudo isso não vai mudar enquanto a gente estiver à frente do nosso país governando com o perfil de Bolsonaro. Então, acho que é importante a gente entender o nosso papel na derrubada desse governo e também entender o nosso papel na luta por algo mais avançado, porque não vai ser só a luta institucional, não vai ser só a eleição de fulano, beltrano, ciclano que vai mudar a nossa realidade, porque o sistema capitalista é um sistema que se baseia na exploração. Então, enquanto a gente viver nesse sistema, nós não vamos ter um sistema enfim, nós não vamos ter a liberdade, nós não vamos ter justiça social, nós não vamos ter uma vida digna. Então, é importante que a nossa luta, ela também seja direcionada para um acúmulo de força para a construção de uma sociedade diferente, uma sociedade de ajuda mútua, uma sociedade onde o trabalhador, de fato, vai ser livre, vai ter o seu serviço valorizado, vai ter condição de acessar a cultura, a educação, vai ter comida em casa, vai ter um transporte de qualidade. Então, eu acho que isso é, inclusive, uma diferença do MLC. Nós somos uma corrente sindical classista, revolucionária. A gente entende a importância dos sindicatos, das lutas econômicas, mas não acaba aí. Nós precisamos organizar a luta para uma sociedade diferente. Então, eu acho que esses são desafios que a classe trabalhadora tem enfrentado, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente precisa cada vez mais assumir o nosso papel. Nos organizar nos nossos sindicatos, nas nossas entidades. Não à toa eu vim com a camisa da UP, que é o nosso partido, o partido que a MLC construiu. É importante que a gente tome, sim, partido e que a gente se envolva. Esse papo de que a gente não deve falar de política, esse papo só beneficia as elites, só beneficia quem já está aí com a vida ganha. Nós, trabalhadores, nosso povo, temos que correr atrás e ocupar, sim, esses espaços políticos. Agora, falando mais especificamente sobre a pandemia, eu acho que, assim, o que o governo brasileiro tem feito, e aí não é só o Bolsonaro, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos Zema, que é um capacho do Bolsonaro também, os dois são farinha do mesmo saco. A gente tem os governantes que estão cagando para a vida do povo, assim, que estão um pouco se lixando para como está o trabalhador, e eu acho que tem algumas medidas que são urgentes, e a gente tem que ir para a rua também falar delas. Então, eu acho que a revogação da medida provisória 927 a 936, acho que isso é uma questão importante para nós trabalhadores, nós não podemos abrir mão disso.
nós precisamos garantir, inclusive, o salário integral dos trabalhadores. O que a medida 936 permite é que o seu patrão corte o seu salário, porque ele vai cortar 25%, 50% ou 70% do seu salário, podendo até suspender o contrato de trabalho, e o governo diz que vai vai devolver, né? Vai ressarcir essa parte que o seu patrão deixou de te pagar. Só que o governo não fala que ele vai pagar sempre abaixo. O valor que te é restituído nunca é o que foi retirado. Então, a 936, na prática, a redução do salário dos trabalhadores, a permissão para redução durante a pandemia. Nós precisamos garantir a renda mínima, mas uma renda mínima séria. R$600 é sacanagem. Nós precisamos garantir uma renda mínima séria, universal. Não dá para uma parte dos trabalhadores não ter acesso. E quando o governo propõe um aplicativo, ele já exclui uma parcela gigante dos trabalhadores, porque quantos não têm internet? Quantos não sabem utilizar smartphone, não tem computador em casa? Então, esses já estão de cara excluídos. Se não bastasse isso, o próprio processo de seleção do governo é lento, é burocrático e é injusto. Tem gente que se encaixa no perfil que necessitaria e que teve o benefício negado. E os que receberam a primeira parcela, uma parte não sabe se vai receber a segunda. Então, assim, além de ser um valor baixo, muito incerto ainda, não chegou para quem precisa, não chegou para todo mundo, isso precisa ser universal. E outra, R$600, sendo que o salário mínimo é de 1.045, e esse mínimo não é nem o que a gente defende, porque segundo o GES, o salário mínimo necessário é de 4.300. A gente vê que esses R$600 está muito abaixo do que seria necessário para se fazer o isolamento social, de se fazer a quarentena. Eu acho que a gente precisa levantar também a bandeira da revogação das demissões. Durante um cenário como esse, não pode haver demissão no nosso país. E garantir também a estabilidade até o final da pandemia, que não haja demissão de nenhum trabalhador. Acho também que, para a gente ter esse cenário, é importante que a gente cobre o fim da negociação entre patrão e empregado, porque com a reforma trabalhista do Temer veio essa falácia aí de que agora trabalhador e empregado estarão em condições iguais de definir as condições de trabalho. Enfim, não existe negociação justa sem a presença do sindicato, sem a entidade de classe do trabalhador. E eu acho que várias dessas medidas só são possíveis porque existe essa política de enfraquecimento dos sindicatos. Várias implementações dessas medidas aqui são possíveis por conta disso. E eu acho que esse próprio papo aí do governo de que existe um paradoxo, né, entre economia e saúde, esse paradoxo não existe. Eu acho que tem recursos, sim, para garantir tudo isso que nós colocamos aqui, desde que haja coragem, desde que haja disposição, desde que haja governantes dispostos a pensar ao lado do povo. Assim. O Brasil é a nona economia do mundo. Não somos um país quebrado. Tem dinheiro, que não tem a prioridade, que não tem investimento onde deveria haver. Então, a gente também levantou algumas mudanças econômicas que podem garantir essas condições ditas anteriormente. Eu acho que uma delas é a suspensão da dívida pública. Não dá para a gente continuar pagando uma dívida, transferindo dinheiro público, recurso público para banqueiro, para burguês que já está aí bilionário. Então, todos os dias, isso com números do ano passado, todos os dias o nosso país gasta cerca de 2,8 bilhões de reais pagando juros e amortização dessa dívida que já foi paga diversas vezes. Se esses 2,8 bilhões diários tivessem sendo usados para garantir a segurança dos trabalhadores, eu tenho certeza que o número de mortes pelo coronavírus teria sido muito menor. E outra, passada a pandemia, nós temos que cobrar a auditoria dessa dívida pública. A suspensão tem que ser imediata e pós-pandemia a auditoria dessa dívida. Eu acho que a taxação das grandes fortunas é uma etapa importante para se ter recurso para pensar no povo. A revogação da emenda constitucional 95, a PEC da morte, não dá para as áreas sociais, com os orçamentos reduzidos, conseguir atender às necessidades do povo. E eu acho que a gente tem que cobrar também o fim do perdão das dívidas das megas empresas. Porque é isso, é R$600 para o povo, é 1,2 trilhões para os bancos, é R$600 para o povo, é um perdão da dívida de 30 bilhões de empresas X, Y, Z, então não dá para ser assim. E para finalizar, eu acho que a gente, falando de transporte, uma outra medida importante é a gente cobrar aí a reestatização
do sistema público, do sistema de metrôs no país. Mas eu acho que não só dos metrôs, eu acho que, pelo menos, os serviços essenciais, eles têm que estar na mão do Estado. Eu acho que durante a pandemia isso fica evidente, se o serviço é essencial, quem tem que gerir é o Estado. Então, não dá para a gente, durante agora a pandemia, o metrô tem toda essa importância. Mas nos últimos anos, era orçamento cortado, era ameaça de privatização. Então, para a gente conseguir prestar um serviço de qualidade para a população de modo geral, o metrô precisa ser público. E à frente do Estado tem que estar a classe trabalhadora, tem que estar o povo pobre. É isso. Certo, Pedro. Importante as questões que você levantou. A gente vai voltar a todos agora, porque nessa fase a gente vai interagir um pouco mais com os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando em todo o Brasil. Senés, eu não estou conseguindo abrir seu microfone. Clica aí nesse microfoninho para ver se... Então, a gente vai agora, nessa etapa, responder algumas questões que foram colocadas pelos companheiros. Aí eu vou ler algumas e os companheiros ficam à vontade de dizer, né, que quer responder. Mais de um pode acrescentar. A primeira participação que a gente teve foi do Pifa. Ele colocou: camaradas, vemos vários problemas associados ao metrô por todo o Brasil. Tarifas abusivas, algumas linhas que nunca saem do papel e agora um vetor de aglomeração e exposição à Covid-19. Os trabalhadores do setor também sofrem, não só com a exposição ao vírus, mas também com os abusos das empresas. Existe um marco regulatório do metrô no Brasil? Se não, a existência de um seria viável juridicamente? Ajudaria a solucionar essas questões? Quem começa a responder? Uai. Pode ser? Marco? Pode ser. Um marco regulatório. Seria o marco regulatório da profissão, do metrô? Como é que seria isso? Porque, ele falou realidade... do metrô, né? Um marco regulatório do metrô, se seria juridicamente viável e se isso ajudaria a solucionar esses problemas. Pode ser até que ajude a solucionar, ou pelo menos que abra a discussão com relação às regras, né? Com relação ao sistema metroferroviário do país. Porque, na realidade, toda a estrutura nossa de metrô, de trens, começou com a rede ferroviária, né? Basicamente, a rede ferroviária que colocou tudo isso. Né? E as regras não eram daquela época, né? De uma empresa estatal, né? E uma empresa estatal que fazia a expansão do sistema. Para você ter uma ideia, por exemplo, em Belo Horizonte, aproveitou o leito, né? Do subúrbio, né? Abriram algumas estações, mas você vê que praticamente em Belo Horizonte, do lado da linha da rede ferroviária. Foi esse o trajeto que foi feito, né? E São Paulo, não sei como é que foi feito, mas eu acredito que se cria um marco regulatório, se existir isso, eu acho que dá pelo menos para abrir o debate e a discussão, né? De como é que seria isso, de como é que seria na prática. Para vocês terem uma ideia, a categoria de metroviária ela ainda está no Congresso ainda. Na realidade, ela faz parte de uma comissão. Ela ainda está na comissão, ou seja, ela não é nem regulamentada, a profissão metroviária. Então, no Brasil, todos são ferroviários. Não existe a profissão ainda do metroviário ainda no Brasil. Então, acho que a gente tem que... Seria interessante não só essa discussão do marco regulatório, como também a discussão também da profissão metroviária no Brasil como um todo. Pedro Senés. Então, se não me engano, o marco regulatório ele serviria para empresas privadas que prestam serviço público, né? Eu acho que, mais do que isso, acho que a gente deveria cobrar, defender, lutar pela reestatização do serviço do metrô. Acho que nos interessa mais do que o marco regulatório. Se a gente encarar o marco regulatório como um processo que vai acumular força, vai promover alguns avanços para que a gente consiga chegar à reestatização, de repente pode ser algo interessante. Mas eu vejo que, como mais importante no momento, acho que é a luta pela reestatização. Senés? Quer complementar alguma coisa? O camarada também falou sobre as tarifas abusivas. Estão me ouvindo?
Ouvindo, Estamos. Senésio. Vamos, Senésio. Ouvem? Sim. Estamos ouvindo, mano. Eu acho que sobre a questão das tarifas, realmente nosso entendimento é que são tarifas abusivas. Aqui em São Paulo está custando entre 40. Então é um preço totalmente fora do que deveria estar sendo, né? Então nós defendemos hoje, temos acumulado discussão de ter tarifa social, né? E todo apoio ao Passe Livre, que já está em curso, mas burocratizações que a gente defende que fosse uma coisa mais simples dos estudantes acessarem, bem como também a garantia manutenção da garantia para o pessoal que está desempregado, né? Entendemos que para os desempregados não deveria ser o prazo curto de 1 a 3 ou 4 meses agora. Então a gente acha que deveria ser para todos os desempregados, independente do tempo que a pessoa está desempregada, porque muitas vezes a pessoa não consegue emprego, realmente não tem emprego, né? E em relação às obras, aqui em São Paulo é muita obra por terminar, assim, são vários ramais que estão muitos, inclusive alguns eram para ter sido entregue no mundo e não foram entregues ainda. Essa é uma que a gente tem acompanhado pelo sindicato, em parceria com movimentos sociais, um que é bastante interessante, que é o Movimento Metrô Brasilândia Já, uma linha que é uma região aqui da Zona Norte, da periferia, que não termina essa obra já há bastante tempo, para ter sido entregue em 2012. Então essa também é um caso que a gente entende que é um jeito de haver corrupção, é um jeito de reparar as empreiteiras e não entrega um serviço que poderia estar sendo prestado para a população, tá? Aí, sobre o marco regulatório, já está mais ou menos contemplado aí pelo que os camaradas falam. Ok. Deixa eu ver aqui a outra questão, que foi colocada pelo companheiro Rodrigo Caires. O governo federal aumentou as tarifas do metrô em todo o Brasil. Em BH, foi em mais de 100%. Os companheiros já falaram que durante a pandemia houve um aumento do número de usuários, então a arrecadação também aumentou. Teoricamente, falta de dinheiro não é mais um problema, mas o que vemos é mais precarização no serviço. Os companheiros podiam comentar sobre isso? Quem começa aí, Pedro? Posso começar. Então, na verdade, o aumento ocorreu na CBTU inteira. Em Belo Horizonte foi um aumento de 136%. Variou em cada capital que a CBTU opera 3. Hoje são em 5 capitais, né? E a gente tem operação de 3. Houve uma discussão que começou, se não me engano, em 2018, no começo do ano de 2018, um aumento que iria para 3,40. E aí o sindicato entrou com uma ação, fizemos atos de rua, algumas atividades e conseguimos barrar esse aumento. E aí, no meio do ano de 2019, no meio do ano passado, essa proposta do aumento voltou. E aí voltou com um aumento escalonado, né? Então, a cada 2 meses você tinha um aumento da tarifa. Só que o que a empresa argumentava é o seguinte: nós somos uma estatal deficitária, a gente precisa de recurso público para poder funcionar. Hoje em dia, só cerca de 20% que a CBTU gasta, ela arrecada. E aí nós vamos aumentar a tarifa para ficar pelo menos no meio a meio. Só que o que o sindicato sempre disse transporte não é mercadoria, ponto final. Você não faz essa conta quando se trata de saúde pública, de educação pública, por que vai tratar assim o transporte público? O metrô é deficitário e vai continuar sendo. A necessidade da existência dele é pelo bem da mobilidade urbana. É um serviço que polui menos, que tem menos risco de acidentes, ele é mais eficiente, ele consegue garantir de uma forma mais eficaz o direito de vida da população. Então, não é gasto com o metrô, é investimento no metrô. E sobre essa questão da passagem da tarifa ter aumentado, não necessariamente significa mais dinheiro no caixa da CBTU, porque esse dinheiro que você paga na bilheteria, ele não vai para o caixa da CBTU. O orçamento da empresa é definido na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual. Todo final do ano, vota o orçamento do ano próximo.
Então, o que a gente tem disputado é essa questão do aumento do orçamento. E combater a EC 95, a Emenda Constitucional 95, a PEC da morte, é uma das formas que a gente tem de lutar por mais orçamento para o metrô, e aí com orçamento você consegue garantir a modernização dos trens, a ampliação das linhas, melhor condição para atender o próprio usuário. Senese, Alda, querem complementar aí a questão? Não, eu gostaria. Na realidade, baseado no que o Pedro falou, o Pedro está certo nas coisas, no informe dele, no debate dele, mas a preocupação nossa e que a gente tem buscado é investimento. A palavra que a gente tem que usar é o seguinte, é investimento. O Rodrigo falou assim, então, teoricamente, a falta de dinheiro não é problema. Pelo contrário, ele é um problema, porque se você não tem investimento, como é que você vai ter expansão do serviço público? Como é que você vai ter expansão no metrô? Né? Eu vou citar o caso de Belo Horizonte. Quando é que foi a última vez que nós tivemos expansão aqui? Nós estamos brigando agora pelo ramal Barreiro, pelo ramal Betim. Há quanto tempo nós estamos nessa luta? Há mais de 30 anos os companheiros esperam. Se a CBTU não tivesse tirado lá o subúrbio que fazia Betim até a estação Eldorado em Contagem, hoje ele estaria com esse transporte. Era um transporte que atendia. O que ela fez? Ela tirou com a promessa de que o metrô estava chegando e o metrô não chegou. Porque isso também passa não só por uma questão de investimento, como uma questão política. A quem interessa a não expansão do metrô? A quem interessa a não termos uma tarifa social? Porque podemos ter, sim, a expansão do metrô, o investimento, mas também com uma tarifa social. Até porque o transporte ele virou um direito, assim como educação, saúde, moradia. O transporte é um direito. Então, tudo isso tem que ser bancado pelo governo federal, porque são políticas públicas, né? E nós precisamos disso. Então, assim, a precarização, Rodrigo, ela se dá por que eu estou te falando. Não há investimento. Enquanto não há investimento, tudo fica parado, tudo fica feito meio que meia boca, né? Os empregados fazem as suas maravilhas, como o Pedro aí é da manutenção, aqui de Belo Horizonte, ele sabe do que eu estou falando. Os empregados fazem milagres para operar o trem, fazem milagre para trabalhar nas estações, nas manutenções, na própria administração da CBTU. A gente vê isso. Então, o que está faltando para nós, nesse momento, que esse governo tem que fazer é o seguinte, são políticas públicas, e o transporte é uma delas. Então, sim, temos que ter investimento, temos que ter reestatização do serviço metroferroviário e uma tarifa pública e social. Senese. Quer complementar, companheiro, sobre essa questão? Só agradecer aí o Rodrigo. Quando eu falei da aumento de usuários, o que acontece? Nós tivemos primeiro uma forte redução, então nós não tivemos muito. Após a forte redução de pessoas no metrô, houve um crescimento de algumas políticas, que foi a do Bolsonaro, de incentivar a voltar a trabalhar, e também o rodízio aqui em São Paulo, aí houve um aumento. Mas ainda assim está abaixo do normal, bem abaixo do normal. Então nós estamos numa fase de menor arrecadação através da tarifa. A questão é que nós entendemos o transporte público como um direito das pessoas que está incluído no direito de ir e vir. E isso corrobora com o que falou a Alda e o Pedro. Tem que haver investimento no transporte público e não a tarifa ser tão cara que inviabiliza muitas vezes vários trabalhadores de utilizar o sistema. Não é isso que a gente quer, não é essa linha que a gente defende, que o governo está buscando capitalizar o metrô através de um preço alto da passagem e, ao mesmo tempo, que precariza o serviço com o objetivo de vender a empresa, de privatizar todo o metrô, seja em São Paulo, em Belo Horizonte, no país. Então, o desejo com precarização é privatizar o transporte público totalmente, né? Então, é uma extremamente estratégica essa arrecadação que está relacionada, obviamente, com o investimento e a discussão que eles fazem que não há dinheiro no Estado. Entretanto, como a gente sabe aí, tem muito dinheiro no governo federal, tem muito dinheiro nos governos estaduais. A questão é para onde vai, que é para pagar os juros da dívida pública, e nesse sentido, nós somos totalmente contrário, somos a favor da auditoria da dívida pública, somos a favor de manter o metrô estatal e com investimento.
Certo, a gente tem mais uma participação, a última, que a gente já está chegando em 1h30 de live. Daniel Glória Carvalho. O funcionalismo público dos serviços essenciais dá a cara a tapa em meio ao caos dessa pandemia. Aplausos não colocam comida dentro de casa, nem confortam os familiares que perderam seus entes queridos. O ministro Paulo Guedes cospe na cara de quem está colocando a própria vida em risco para atender a população. Verdade. Quem começa aí a comentar sobre essa questão levantada pelo Daniel, para a gente finalizar aqui esse debate que... Pode ser eu? Pode. Pode ser? Na realidade, o que o companheiro Daniel coloca aí é o seguinte, é essa questão que eu acredito que seja do congelamento do salário, né? E a forma como o Paulo Guedes fala do funcionalismo, né? Ele cita o funcionalismo como o inimigo da história, como o vilão dessa história. Só que nós não somos o vilão, eu já até falei sobre isso, né? Na realidade, todos que estão trabalhando na questão do metrô, eu acredito de São Paulo, de Belo Horizonte, da CBTU, da Transurb, do Distrito Federal, do Rio também, são pessoas, o Rio é privado, mas o companheiro também está trabalhando. Então, assim, onde é o serviço público, onde é a empresa pública, o empregado está fazendo a doação, está colocando-se em risco. Ou seja, à medida que os EPIs não chegam, à medida que não chegam os insumos de qualidade para proteger o empregado, ele também está em risco, porque ele tem que sair de casa, ele tem que abrir uma estação com muita gente no portão, entendeu? O aumento de passageiros aumentou, sim, por quê? Porque fizeram novas regras para o transporte público dos ônibus. Ou seja, mesmo assim, o ônibus tem lugares aí que muita gente está em pé, mas em Belo Horizonte o pessoal só pode ir sentado. E em São Paulo fizeram rodízio, e Recife está tendo rodízio também. Só que esse tipo de rodízio, ele não diminui o usuário no metrô, pelo contrário, ele aumenta. Ele sabe que é o mais rápido, que transporta mais, então para onde eu vou? Eu vou para as estações, eu vou embarcar no metrô. E aí, o que o Paulo Guedes faz? Não é só com a gente, não. É o pessoal da área de saúde, é o pessoal da educação, é o pessoal, né, de todas as categorias que a gente faz no funcionalismo público, que estão se doando, que estão se entregando, ou seja, nós não somos inimigo, apesar do Paulo Guedes falar. E aí ele cospe mesmo, a fala do Daniel está muito correta quando ele fala isso, porque ele não elogia o trabalhador público, ele simplesmente fala mal do trabalhador público, que nós somos privilegiados, que nós temos, mas privilegiados são eles, né? Eles é que são os privilegiados. Privilegiado é manter ajuda aos bancos, enquanto a população precisa de R$600 e não consegue os R$600. O Pedro falou uma coisa muito interessante, o salário mínimo é 1.045, por que não seja esse valor? E mesmo assim, já não dá. Mas é o mínimo, por que não dá esse mínimo para as pessoas? Por que não facilita as pessoas a ir buscar esse dinheiro? O dinheiro é nosso, o dinheiro está lá para ser ajudado. E volto a falar, gente, como é que o pessoal, né, os soldados conseguiram aí, fala, o exército, como é que fala? Esqueci agora. Os militares conseguiram aí os R$600 de forma tão transparente, tão tranquila, né? Chegou lá, caiu. Como é que é isso? E como é que o pessoal que precisa fica na fila e não consegue? Realmente, a gente tem mesmo que fazer um movimento, sabe, Pedro? A gente tem que ir para a rua, Senésio, de certa forma, com todos os cuidados, fazer um ato bacana para tirar esse governo e mudar. Mas também não é colocar qualquer um, não. Tem isso também, né, gente? A gente tem que começar a discutir também o que a gente quer e o porquê que a gente quer e aonde está essa questão. Está na hora, mais do que junto da esquerda, fazer um trabalho melhor de se conscientizar e conscientizar a população de que nós precisamos, sim, ocupar os espaços que são nossos. Certo. Pedro, Senesi? Não, eu acho que foi bem colocado pela Alda. Só acho que a gente tem que ter muito orgulho de fazer parte de uma categoria como os metroviários aí, de estar prestando esse serviço essencial. Eu acho que a sociedade estaria um passo a mais do caos se não fosse a gente prestando os nossos serviços. Eu acho que as várias outras categorias também essenciais, né? Limpeza urbana, os garis, saúde. Eu vou esquecer de alguma, então não vou falar de todas. Mas eu acho que só é uma pena e tem que ser motivo de indignação mesmo. Acho que a gente tem que se indignar e transformar essa indignação em luta
porque não dá para uma pessoa como Paulo Guedes dizer o que diz o funcionalismo público, e não dá para os gestores, não dá para os nossos gerentes, coordenadores, tratar a gente como trata. Então, a gente tem que, sim, ir à luta, e eu acho que nos orgulhar muito, assim, da profissão que a gente tem, do papel que a gente tem, da função social do nosso trabalho, digamos assim. Senésio, quer complementar? Acho que a gente precisa... Sim, me ouvem? Sim, a imagem congelou um pouquinho, mas o áudio estava normal, pode seguir. Acho que tem um Deve ser delay problemas aí. com a internet. Mas é a internet mesmo, mas a gente está lhe ouvindo bem. Agora travou. Bom, momento de a gente se organizar para se manifestar. Eu acho que nós precisamos replicar esses atos que já foram feitos tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo, né? Então nós temos que levantar nossas bandeiras. Agora é hora de haver o auxílio emergencial. Agora é hora de não haver demissões, né? De a gente combater o desemprego. A gente tem que levantar a bandeira em apoio ao SUS, né? Por maior financiamento. Então tem uma série de questões para que seja feita uma quarentena real, que seja feita uma quarentena com dignidade pelo nosso povo, que eu acho que é papel dos sindicatos, dos movimentos sindicais, das centrais sindicais, de todos os partidos e movimentos que estão comprometidos com os interesses do nosso povo. Então, eu acho que essa manifestação que a gente busca é uma manifestação com as máscaras, com o distanciamento, mas que, infelizmente, nós vamos ter que tomar algum nível de risco, porque o governo Bolsonaro é um governo que já colocou o que está aí, nós precisamos derrubar esse governo imediatamente, né? Então, essa manifestação vem para derrubar o governo e, como a Alda falou, a gente tem que buscar construir um governo popular, buscar construir um governo que seja de acordo com os nossos interesses de verdade e constituir essa luta dessa forma. Então, para agora, para uma categoria essencial, ao menos a manifestação denunciando o que nós estamos passando, denunciando atacar nossos direitos em plena pandemia, eu acho que é um dever nosso, enquanto uma pessoa comprometida com o nosso povo, e obviamente entende que os sindicatos também, tá? Por aí. Pois é. Renato teve só uma participação final aqui, nenhuma demissão em 2020, o governo tem de garantir as condições para se fazer quarentena. O companheiro Renato Amaral, que também é do Movimento Luta de Classes, e eu acho que é importante a gente também registrar que o governo Bolsonaro é tão ruim, né, que ele vetou no auxílio emergencial, além de auxílio emergencial, como vocês colocaram, companheiros, ser mínimo, R$600 é muito pouco, ele vetou para quem não está inscrito no Cade Único. Então, ficaram de fora pescadores, diaristas, os ambulantes de praia, o pessoal que faz transporte escolar também ficou de fora, os catadores de materiais recicláveis, quer dizer, são pessoas que não estão podendo trabalhar agora, que ganham muito pouco com o trabalho informal, e o governo acha que eles não têm necessidade. Enquanto isso, Paulo Guedes chama a gente de parasita, porque foi essa palavra que ele usou com os servidores públicos, mas são os banqueiros que ficam pedindo auxílios bilionários, e esse auxílio é emergencial mesmo. Então, como os companheiros disseram, a gente tem muito pelo que lutar e precisamos encontrar novas formas de mobilização durante essa pandemia, e por isso o Movimento Luta de Classes tem mantido essas lives como forma de a gente poder debater. Aqui está Minas, Alagoas e Rio de Janeiro, né? Não, São Paulo. Minas, Alagoas, São Paulo, mas a gente tem que se encontrar, mesmo que seja virtualmente, com os companheiros de todo o país, né? Acumular, aprofundar e encontrar formas de protesto, de organização, porque a gente não pode aceitar essa realidade passivamente. Então, finalizando a live de hoje, queria agradecer muito aos companheiros, queria perguntar se querem fazer mais alguma consideração final. Só uma questão, acho que é bom divulgar um pouquinho nossas redes, né? Então, para quem está assistindo a live aí, mas para quem for ver também, que vai ficar publicado no nosso Facebook, a gente já organizou diversas lives, como a Lenilda falou, a gente está tendo live sempre aos sábados, às 14 horas, a gente já teve live de petroleiros, de trabalhadores de telemarketing, uma live especial no 1º de maio,
trabalhadores da saúde, jornalistas e hoje a dos metroviários. Quem não pôde ver essas, pode procurar o nosso Facebook ou o nosso canal no YouTube. Só digitar lá no YouTube Movimento Luta de Classes, você vai ter esses vídeos. E a próxima live vai ser sábado que vem, às 4 horas, com os trabalhadores da educação, com os professores, para a gente discutir essas medidas que estão sendo adotadas, a possibilidade do EAD, a campanha de adiamento do Enem. Então, acho que é uma live importante para todo mundo participar. Além disso, a gente tem o nosso Instagram, que é @MLCNacional. Também é esse o mesmo usuário do Twitter, né? É @MLCNacional. É isso. Seria importante que todo mundo pudesse participar das próximas. E nos próximos dias aí a gente vai estar lançando também um podcast. Então, mais uma ferramenta para a gente divulgar um pouquinho do que a gente pensa. Então, já estamos aí para prestigiar. Certo. Ô, Lenildo, eu só queria falar uma coisa. O Pedro acabou falando, né? Adie Enem, e se puder, fique em casa. Se não, se proteja e se cuida. Verdade. Senese, sua despedida, então. Senese, quer se despedir aí, ou tudo certo? Bom, dizer que é um prazer aí participar dessa live. E tenho certeza que a gente vai poder construir aí uma unidade bastante importante dos metroferroviários do nosso país, uma categoria que tem um histórico de muitas greves e mobilizações, e mais do que nunca vai ser necessário aí no próximo período para defender nossos direitos, né? Então, uma luta nacionalizada, né, seguindo aí as orientações da FENAMetro, é uma coisa que nós vamos precisar sempre aí no que a gente tem pela frente, e fora Bolsonaro, se puder, fique em casa. Valeu, Lenildo. Bastante feliz aí de ter participado com vocês. O Ernesto quer participar aí, Lenildo. O Pedro viu, porque o Ernesto deu um jeito de entrar aqui no final da live. Ele tem colaborado muito com as lives, mas de vez em quando, né? A internet do Senese, a internet do Senese prova a importância da estatização, né? A gente tem que estatizar o serviço de internet. Isso mesmo, verdade. Tá bom, gente. Muito obrigada, companheiros. Fora Bolsonaro. Fora e Bolsonaro. Até a próxima. Até a próxima. Bora.